Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, 21 de setembro de 2021, 11 horas e 56 minutos. Um final de manhã ensolarado aqui em São Paulo. 32 graus. Fazia um bom tempo que nós não falávamos numa temperatura acima de 30 graus. E eu já vou dar minha opinião, descontrair um pouquinho desse momento turbulento do mercado. Como eu falei no início do Campeonato Brasileiro, o Corinthians irá para a Libertadores e o Atlético Mineiro será o campeão. Ok? Queridos, vamos em frente, firmes na luta. Obrigado pela audiência. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube primeiro e depois a gente faz os estudos tradicionais. Ontem eu não gravei, eu fiquei focado no Instagram e principalmente no Telegram, uma comunicação mais dinâmica, né? E aí hoje eu já consegui organizar as estratégias, as ideias, orientar minha equipe, atender o que eles me pediram. E aí eu já consigo fazer YouTube com serenidade, com tranquilidade. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Para fazer corrido, tal, por fazer eu não faço. Vocês sabem como é que é a minha forma de ser. E o nosso querido amigo, ou amiga, né, TechDoor. Professor, sua ex-esposa é via varejo, faz uma análise dela, por favor. Perfeito. Então vamos colocar aqui a via varejo. VVAR3. Eu falava, né, sobre... Hoje eu estou gravando, tomando água de coco. Vamos ver se a cartezinha abre o gráfico. Agora é via, né? Via 3. É um ativo que foi afetado por problemas internos, por inflação, dados fracos do varejo, só que tinha um gap aqui, ó. Foi atraída por esse gap e tem um outro. A 761, qual que foi a mínima de ontem? 789, não fechou. Quando até algumas pessoas ficaram bravas comigo, que eu falei que o ativo tinha um... Bravas por quê? Porque a pessoa lembra de Via Varejo, lembra de mim, lembra de JHSF, né? Porque foram operações públicas de sucesso, né? JHSF, Banco do Brasil, a Hipermarcas, que agora é Hipera, Gerdau e Via Varejo, né? Que eu brincava que era a esposa, mas tinha um oco. Aí esse oco trouxe o ativo para baixo, né? Aqui, por exemplo, houve um pivô de baixa na perda de 10,19. E assim, eu em nenhum momento, para quem acompanha o meu trabalho, eu falei que eu entendia a situação em Via Varejo como sendo de compra. Nesse momento, eu penso, na minha humilde opinião, na minha visão, que vale o risco. Então, comprar Via Varejo, na minha visão, a R$ 8,00, 8,15, por aqui faz sentido. Né? Então, o que eu acho... Eu sempre sou muito direto, né, nas minhas colocações. Eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com banco, corretora, asset, nem com os colegas. Né? Eu sou independente, por isso que eu não aceito patrocínio. Eu banco do meu bolso para a empresa rodar. As imersões cobrem os custos posteriormente. Eu estou bancando já há muito tempo, mantendo tudo em dia, com software, estrutura física, equipe, enfim. Então eu posso falar, eu tenho essa liberdade, até pela minha liberdade de expressão. Quando o ativo eu acompanho, quem olhar ali o meu Instagram sabe que eu sigo boa parte do mercado. Ou pelo menos aqueles que têm alguma relevância, boa ou ruim. E qual que é o lance aqui em Via Varejo? Quando o ativo estava aqui R$16, R$15, todo mundo falava em compra. Aí faz prognóstico, não, porque o PL da empresa ela está descontada. Não, aqui não é para comprar, aqui tinha topo duplo, tinha oco aqui, na minha visão agora ela tem um sinal. Longe da média, um arame, então penso que vale o risco. Eu sou aquele trader mais arisco, sem problema, você não precisa colocar o stop abaixo da mínima de ontem a 7,89, põe da mínima de hoje.
R$ 8, bota 7,99. Estopou, você perde pouquinho. Deu certo, você ganha uma bolada, faz dinheiro, muda de patamar. É assim que eu vejo. O Gil Ramos, boa tarde, professor. E veio um e-mail da Top 3, algumas fotos dos meus estudos para partilhar com o professor um pouco do meu conhecimento e a minha visão de mercado. O professor também nos ensinou tantos que devemos retribuir. Pô, muito obrigado. Eu agradeço. É muito gentil da sua parte, mostra amizade, parceria e me deixa muito feliz. Obrigado, Gil. Está conosco há muito tempo. Excelente pessoa, ótimo investidor. Raquel, boa tarde, professor. Momento delicado, mas confiante no comandante. Um drive positivo e o jogo vai virar. Pode ser os precatórios, a própria Evergrande. Seguimos firmes. O lado bom é que estaremos contigo até os 126 mil pontos, exato. Mesmo que nós trabalhemos na venda, o que é possível no meio do caminho, né, principalmente do mini índice, enquanto não bater 126 mil pontos, eu vou continuar com os grupos. Ok, obrigado aí, Raquel. O Dennis William, com a barra de hoje, está aparecendo o fundo, bateu no fundo do diário e rejeitou. Agora tem que confirmar a barra. Ajudou também o estudo do colega sobre LTA de ferro futuro. Isso eu coloquei no... Ó, bem lembrado aqui, Dennis, obrigado. Que aí você comentou e aí eu já pego e mostro aqui. Ontem quando existe uma situação crítica, né, no mercado, cada pessoa reage de uma forma. Tem formadores de opinião que nesse caso eu não concordo com a atitude. Eles saem apagando aquilo que eles falaram anteriormente. Eu não apoio. Inclusive, duas pessoas que eu considerava são traders mais velhos do que eu. Um deles foi meu professor, tal. Tem a mania assim, ele faz vários estudos, o que dá errado ele apaga, o que dá certo ele deixa. Mas quando tem muita movimentação e se ele apagar vai ser pior, aí ele mantém, começa a inventar um monte de história que recuperou. Uma pessoa que eu nunca imaginei que faria isso, né? Eu considerava bastante, foi meu professor há muitos anos atrás, mas demonstra atitudes... Eu não julgo o ser humano, eu julgo a atitude, com as quais eu não concordo. E um outro trader que eu acompanhava também acabou se perdendo, trocando os pés pelas mãos. Então, assim, independente da dificuldade que você passa da turbulência, não pode mudar a tua postura, teu caráter, tua forma de ser. Eu nunca apaguei nada. E eu estou no educacional desde 2007. Eu nunca apaguei nada, errando ou acertando. As pessoas que fazem isso eu acho complicado. Aquelas que se escondem são covardes. Cara, o ser humano é complexo. Às vezes a pessoa vem de problemas pessoais, alguma coisa de saúde, mais a pressão do mercado, a pessoa não aguenta. Então ela se encolhe, né? Se pudesse, voltaria para dentro da barriga da mãe. Só que assim, cuidar da saúde física e mental é também algo que é praticamente uma obrigação de um formador de opinião. Mas essas pessoas eu também não as julgo, né? Assim como o mentiroso que apaga, aquele que se acovarda. E tem aquele que aí são bem poucos que mostra a cara. Ele vai, ele opina e ele explica o racional. E tem o pior grupo, que é aquele que nunca abriu uma boleta, é um teórico, ele acertando ou errando não tem impacto nenhum, nem no bolso dele, nem para a família dele. Então ele vai lá, aí uma hora ele fala de pirâmide, aí outra hora ele fala de isso, ele fala daquilo, ele fala do day trade, mas se o day trade estiver na moda, ele fala bem do day trade, aí critica o Felipe Neto, aí é o garçom que era da pirâmide, aí é não sei o que, coloca um monte de estatística que ninguém entende nada e o pessoal acha bom ainda. Né? Eu sou daquele grupo que mete a cara. Quanto mais o cenário é turbulento, mesmo se eu tivesse vendido, eu estaria aqui ao lado dos investidores, respeitando quem está perdendo dinheiro e caminhando ao lado. Essa é a minha postura desde muitos anos. Então, errando ou acertando, eu sempre vou ter amor, carinho, respeito e vou me arrebentar junto com os investidores e vou fazer riqueza junto com eles também quando a gente acertar. Por isso que eu falo, estendam os ganhos, porque aí você tem caixa, você tem gordura para pegar um movimento adverso, ok? Queridos, o minério de ferro, ele tocou pela primeira vez aqui em junho de 2017,
ele iniciou aqui uma LTA. Pô, professor, mas tem um pontinho aqui da LTA que está saindo fora, porque um aluno comentou isso ontem, né? Não, essa LTA não é válida porque tem um ponto aqui que vai abaixo. Sim, é uma penetração falsa. Eu tenho que... E o pior é que eu respondo essas coisas, enfim, mas beleza. É uma LTA, tocou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e tá tocando de novo. E aí, sendo justo, foi um aluno querido, maravilhoso, que está comigo há muito tempo, que me alertou sobre isso antes de tocar a LTA. Ele falou, professor, eu acho que vai descer na LTA. Aí eu fiz o estudo e falei, putz, eu acho que vai mesmo, eu comentei com ele, porque tem um suporte aqui nos $94. Então, para você ver, eu tenho a humildade, o respeito pelo meu aluno, dele passar um estudo e eu considerar. Por quê? Porque eu estou sempre disposto a aprender. Aí eu pego e trago esse estudo coletivamente. Esse é o espírito da Top Traders. Eu não estou nem aí se eu vou acertar ou errar. Né? Por exemplo, nem aí no sentido da vaidade. Né? Claro que eu não... eu quero acertar para ajudar as pessoas. Né? Mas eu não estou nem aí, por exemplo, se é uma coisa que vem do aluno, ou se vem de mim, ou se eu vou ficar famoso, ou se eu vou fazer dinheiro. Eu não estou nem aí para isso. Eu quero ajudar, eu quero caminhar ao lado do aluno. Quando hoje a minha equipe perguntou, Wagner, qual que é o seu sonho? Eu falei, o meu sonho no momento é caminhar ao lado das pessoas físicas nesse momento de turbulência. Eu não estou nem aí para a minha vida pessoal nesse momento, se eu tenho que realizar um empreendimento. O meu foco é ajudar as pessoas físicas nesse momento turbulento da Bolsa. Então, por exemplo, eu não estou preocupado se eu vou ser julgado por colocar a minha opinião, que eu posso acertar ou errar. Eu quero ajudar. Só que para eu ajudar eu tenho que estudar, eu tenho que trocar ideias, eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que ler os e-mails para poder formar a minha opinião e trazer alguma coisa que seja agregador. Então, assim, o que eu disse que eu não tô nem aí, eu não tô nem aí assim pelo risco da minha reputação, por vaidade, se os alunos vão querer depois ficar no grupo. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar e para isso que eu estou me dedicando e para isso que eu estou trabalhando. E esse estudo do minério, ele é interessante porque pode ser a chave. O minério hoje ele é um reflexo do problema da Evergrande. Né? Então é isso. Pessoal, desculpe eu ter me estendido, né? O Rafael Catani. Fala, professor Wagner, bem, sinal de topo no BZQ, abraço e um ótimo final de semana. Vamos ver aqui. Eu tinha gravado esse programa sexta, né? A gente já estuda o BZQ. Então o que eu digo assim, pessoal, eu me disponho a colocar a minha cabeça a prêmio para tentar ajudar e opinar. Eu nunca vou me esconder, eu nunca vou ser um pateta, eu nunca vou ser um bundão e eu nunca vou ser um covarde. Eu vou estar sempre aqui emitindo a minha opinião e falando por que eu penso daquela forma. Tem um sinal de topo no BZQ, é uma estrela cadente, só que tem que perder de forma convicta o 1698. Então as estrelinhas do mercado, eles não querem se expor para a reputação deles, porque eles são perfeitinhos. Eles só nunca abriram uma boleta, mas eles são perfeitos. Então assim, eu não, sabe, você pergunta para ele, tá, mas o momento é de compra, não, o momento é de cautela. Bundão, safado, covarde, que se esconde quando as pessoas precisam ouvir a opinião deles, acertando ou errando. É isso que eu penso. Ok? Querido amigo Carlos Flá, comigo há muito tempo. Professor Wagner, parabéns pela sua posição, mercado difícil. E você sempre trazendo força, conscientização em estudos. O momento é de calma no mercado. Acredito que o movimento de hoje seja a exaustão do mercado. É inacreditável o que está acontecendo com a transformação digital. Ficou muito mais fácil dos influenciadores criarem o caos. Felipe Neto não falou que aquela criptomoeda perdeu 50% já. Felipe Neto é um ser humano repugnante, na minha opinião. Mas o cara só pensa em dinheiro. O dinheiro é bom quando você tem um propósito, senão não faz sentido. Professor, nosso mercado está muito ligado à siderurgia, fato. Carlos, sempre inteligente. Petrobras e bancos. A Petrobras, né, Carlos, ela é um reflexo do governo, né? Porque ainda é uma empresa de economia mista. Não seria saudável termos mais um índice como no Código dos Estados Unidos? Eu acredito que sim. E muito se fala também, querido Carlos, que a gente pode ter o mini índice trabalhando 24 horas. Aí seria uma mudança drástica, né? Eu acho que seria interessante também
Sidney, mercado difícil, mas sigo firme e forte na estratégia do grupo. Manejo de risco me permite navegar de forma serena nessas horas e até aumentar posições. Obrigado pelos conhecimentos. Então, por exemplo, ó, tá vendo o depoimento do Sidney? É isso, a gente fez gordura, né? Caro Wagner, no gráfico da Porto Seguro parece ter formado uma pinça de fundo inconfirmada com o candle de hoje. Acho padrão interessante informação também, de acordo com seus ensinamentos, correto? Perfeito. Rui, vamos ver aqui a... Inclusive eu tenho um dos meus carros é Porto Seguro. O outro eu só não fiz Porto Seguro porque a diferença de valor era muito alta. Se for parecido, eu prefiro a Porto. Eu acho que um é Porto, o outro é Allianz, olha, ou Allianz, né? Eu fazendo seguro com a empresa que dá nome ao time rival do meu, que é o Palmeiras, mas você acha isso daí? E eu, inclusive, tenho admiração, eu sou corintiano. Vocês sabem que eu frequento estádio há muitos anos, meu filho sempre foi comigo desde pequeno. Agora, você acha que eu vou deixar de fazer o seguro porque patrocina o Palmeiras? Você acha que eu vou deixar de usar verde porque é a cor do time rival? Você acha que eu vou deixar de admirar o Palmeiras, que está super bem organizado, porque é um rival do meu time? Jamais. Aqui teve um topo mais baixo que o anterior. Aí acionou aqui na perda de 56,80. Né? E o que eu vejo aqui, talvez a gente possa entender como um rompimento falso do 50 com 60. A pinça não se materializou, né? E buscou uma região de suporte cumprindo simetria. Me parece sim interessante para a compra. Eu compraria esse ativo se eu tivesse caixa, sem dúvida nenhuma. André Rocha, não é razoável alguém cobrar 100% de acerto no mercado financeiro. Parabéns pela sua humildade, grato por compartilhar seu conhecimento e suas análises. Com certeza, Defox, não tem como. Nós tínhamos uma cabeça de... A gente zerou a carteira bem perto da máxima histórica. Aí depois a gente começou a vender cravado ali na máxima. E a gente veio surfando, né? A gente surfou acho que uns 9 mil pontos. Só que mais os day trades deu quase 20 mil pontos aí desde que marcou a máxima, né? Então o mercado... Ele tinha feito máxima aqui. A gente veio surfando. Aí a gente começou aqui com uma cabeça de compra. O mercado até repicou, mas aí desceu, cara. Faz parte do... né? A gente tem gordura, tem que... Por isso que eu tenho que... Deixa eu só responder um querido amigo aqui, pessoal. Vou falar que eu estou gravando. Assim que terminar, lhe retorno. Devo terminar em 20 ou 30 minutos. Querido amigo. Legal. Então, e aí a gente entrou com uma cabeça de compra e vamos ver, de repente a gente faz alguns giros na venda, eu estou estudando algumas possibilidades nesse sentido. Igor Souza, comigo há muito tempo também, isso vai passar, que a gente conhece, sabe, de toda a sua trajetória na Bolsa, desde que o Infomoney vem fazendo um bom trabalho, desde o Infomoney, né? Pô, vem grato mesmo que eu falando besteiras, mas aí a gente vai lá e bloqueia. Aí se a pessoa, por exemplo, vem no contraditório, daí, pessoal, eu não apago, eu converso assim. O problema é quando a pessoa, por exemplo, ela pega algo que é verdade, bota 2, 3 mentiras, você vê que quer prejudicar, é um concorrente, é um aluno, muitas vezes ingrato, aí eu bloqueio mesmo. Então, acima de tudo, a gente preza aqui pelo respeito, né? Então, muito obrigado pelo reconhecimento do Igor. João Vinícius, boa tarde, mestre. Na sua visão, a queda brusca do mini índice não seria resultado da estabilidade política, as notícias ruins? Deus te ilumine cada dia mais, a você também. Sim, em partes, mas tem o caso da Evergrande agora também, né? Então acho que é um conjunto desses fatores. João. Diego Mena, professor, sua mente é muito forte mesmo. Eu procuro levar uma vida regrada, né, Diego? Tá sempre estudando, trabalhando, em contato com pessoas que eu acho que podem agregar. Eu tenho a humildade também de observar o que os alunos mandam e aí a gente vai compondo a opinião e vai procurando manter a mente serena para poder tomar as decisões que a gente entende como as melhores naquele momento.
Vitor Fagundes, bom dia. Vejo um momento de oportunidade. O investidor inteligente tem sempre uma reserva para um momento como esse. Ir às compras. Fato. Lembrando que o ativo de qualidade fica descontado, mas não perder valor de mercado. Ou seja, continua com bons fundamentos. Perfeito. Às vezes empresa que não tem nada a ver com o problema, né, Vitor? Parabéns pela serenidade, professor. Vamos virar o jogo em breve. Vamos sim. Aí vamos estudar aqui os ativos. Forte abraço. Olha, vamos ver o que eu acho aqui. Olha, seria a oportunidade. Nesse caso, eu esperaria um pouco. Porque cumpriu a simetria a 42,55, mas não segurou. E esse candle aqui está varrendo o anterior. Eu penso que cede mais. O que daria para amparar aqui um pensamento comprador seria a gente entender isso aqui. Um canal não vai rolar, ó. Você vê que as retas não são paralelas, mas algo parecido com uma cunha, mas seria uma compra bem arrojada. Bem arrojada. Será que eu faria? Faria, mas eu colocaria o stop abaixo da mínima de hoje. Então, para quem não fala que eu não gosto de stop, gosto. Nesse caso aqui tem sentido. E aí, EALT 4, IUT 4. É uma ação com menor liquidez. Tem um zigue-zague ascendente, está formando um arame. Eu acho que vale a pena entrar na compra. Wagner Ribeiro, querido Xará, bom dia. Xará, você é fera demais. Para quem está aqui há muitos anos, a história sempre se repete. Os pessimistas apavorados, perdendo dinheiro, os otimistas com estratégia pronta, sempre serena, aportando e ganhando depois. Caramba, está ventando aqui. Acho engraçado que quando o mercado está em alta, fica implorando por oportunidades. Exatamente. Lá na alta não tem praticamente oportunidade. Tem agora. Né? Não sabem aproveitar. Quem estiver com dúvidas, aguarde até dezembro ou janeiro e volta a ver esse vídeo. Falou e disse. Hoje eu comentei, metendo a cara lá, um artigo que a minha equipe montou, né? Eu passei as diretrizes, eles montaram, falando do momento. Mas a gente fala claramente, porque assim... Cara, você tem que ser objetivo, eu diria, porque muitos profissionais, eles se escondem ou ficam criticando uns aos outros, só que eles não expõem a opinião racional deles. Cara, você é livre e deve, né, como formador de opinião, expor a sua opinião. É que nem o jogador de futebol, que quando tá tudo bem, tá 3-0 o jogo, ele joga e joga bem. Eu quero ver o jogador que tem peito para quando o jogo tá 2-0 para o adversário, ele brigar pelo 2-1, empatar e virar na prorrogação. Né? Esses são os jogadores muitas vezes reconhecidos, né? E no mercado não é tão diferente, né? Aí o nosso amigo Carlos, boa noite, professor. Hoje vimos nossa bolsa despencar, se caiu muito mais. Seria exaustão? Eu acho que a exaustão não. Talvez a gente tenha uma Morningstar, porque ontem caiu também, né? Embora o mercado esteja complicado e dominado pela força vendedora, acredito que criaram um caos para derrubar a bolsa, não tem fundamentos para tal queda, com certeza, né? Nesse momento, Carlos, eu acho que os políticos passaram um sentimento muito negativo e os fundos começaram a estopar, e aí um fundo estopa o outro, né? Saber como o mercado está vendedor, mas semana que vem, segunda e terça-feira é feriado na China, talvez possa sanar a sangria do minério. Acabou sendo pior, né, Carlos? Porque o mercado ficou sem referência, mas o minério já tem aquele sinal que nós comentamos anteriormente. Mas obrigado pela sua participação, sempre inteligente, fazendo aí a diferença para nós. Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos, mercado difícil, está gerando uma bela oportunidade para comprar barato. Imagina quando essas ações vão estar no final do ano, né? Sigo firme na luta e vamos virar o jogo. Me parece que no gráfico semanal, Ibov ainda não tem sinal de fundo, mas estamos perto do importante suporte nos 107 mil pontos. Chegou bem pertinho ontem na mínima, né? Ainda no semanal, os preços fecharam abaixo das bandas de Bollinger e muito afastados das médias.
Temos médias cruzadas para baixo, a média de 21 passando pelos 120 mil pontos. Perfeito. Não seria nada mal um repique até a média de 21. Percebo também no semanal que todas as barras verdes nesse período de queda, que vem desde a semana de 7 de junho, não foram acima da média histórica do volume. Importante sinal. Talvez será dado por esse volume quando tivermos um candle verde no semanal. Perfeito. Um candle furando a média para cima. Vamos observar. Hoje você comentou sobre um padrão no mensal. Vou mostrar também, Marcos. Cabe salientar que o candle esperado seja igual aos candles da semana de 1º de março de 2021 e de novembro de 2020. Boa observação. E por fim, olhando o gráfico mensal, depois da estrela cadente do mês de junho, estamos muito perto da média de 21, que pode servir de suporte também aos 111 mil pontos. Isso ocorreu, né? Estamos mais fortes e com a faca nos dentes, aguardando seus comandos. Forte abraço, seguimos juntos. Juntos somos mais fortes. Fique com Deus também. Fúria, que Deus abençoe a todos nós. Hoje o Marcos fez um comentário no Instagram também que me chamou a atenção. Se você colocar aqui o gráfico mensal, ó, isso daqui é muito interessante que ele falou para nós lá no Instagram. Tocou a média móvel de 21 períodos, né? Então é algo muito relevante. E olha a sequência de queda no semanal, né? E quase tocou esse suporte aqui do mês de março, né? A mínima foi 107.319 e a de ontem foi 107.520, praticamente tocou, né? Almir Lima, olá professor, somente para agradecer pelas análises performance exuberantes de 2021. Os ventos estão contra temporariamente, mas o saldo final é muito favorável. Muito obrigado pelo reconhecimento e ainda vamos virar mais essa. Vamos sim. Lembro-me muito bem quando começamos uma imersão em minutos após a entrada do índice pecou 4 mil pontos, foi. Seus comentários finais da aula foram de que nada como um dia após o outro, que sairíamos vencedores. Não deu outra, no dia seguinte recuperamos os 4 mil pontos e mais um pouco, saímos da operação, posteriormente com grande ganho. Obrigado pelo teu reconhecimento. Top Traders é estudo, trabalho e superação. Ótima semana, certamente viraremos mais essa. Saúde e paz, muitíssimo obrigado pelo reconhecimento, eu nem lembrava disso, muito obrigado mesmo. Ana Carolina quer desabafar, aí ela, provavelmente, eu nem tinha visto, a Ana Carolina quer desabafar, aí alguém deve ter me arregaçado aqui embaixo de novo, ó. Ah não, na verdade não, milagre, o TechDor me apoiou aqui, que geralmente quando uma pessoa critica, aí vem os outros, tipo quando tem um ataque aí de hiena e as outras hienas vêm juntos, mas nesse caso eu fui defendido, obrigado. Então vamos lá, vamos ver o desabafo da Ana Carolina que quer me expor aqui. Quando ela ganha, ela nunca me deu nada, nem uma agulha, nem uma polo da Lacoste que eu gosto, como reconhecimento, né? Às vezes o aluno ganha 1 milhão dentro do grupo fechado, ele fala qual é o número da tua polo? Ah, é 5 da Lacoste, eu vou te mandar, nunca chegou nenhuma. É calção de Muay Thai, uns falam que vão dar relógio. Eu não que eu queira isso ou eu precise, mas assim, o aluno geralmente ele fala no momento de emoção, aí quando perde o aluno quer desabafar. Vamos lá então ver o desabafo da Ana Carolina. Sr. Wagner Caetano, tudo bem? Tudo. Você quer me expor aí, mas tá tudo certo. Vamos lá. Foi minha primeira vez que negociei na bolsa e desde que comprei Gerdau em agosto a 30,18 até hoje já perdi 87 mil. Certo, lembrando que Gerdau é uma operação pública, né? Me discute o desabafo, meu pai brigou comigo, meu marido fala em separação, estou em desespero sem saber o que fazer, com muito medo, eu pensei em sair quando estava 28,80. Bom, vamos lá, então, mas não saí, depois disso caiu, mas caiu muito, será que pode demorar muitos meses ou até anos para que volte no preço que eu comprei para simplesmente pegar o dinheiro que coloquei? Tem mais uma coisa que vi, todas as corretoras recomendaram a Gerdau para a carteira em agosto e setembro, essa semana tiraram. Isso não faz ficar ainda pior a situação? Então, Ana, eu vou te ser bem sincero. Se seu pai brigou com você, seu marido fala em separação, talvez o dinheiro que você colocou na bolsa não era para estar lá, né? Como eu falo claramente aqui, dioturnamente, dinheiro de herança, de venda de carro, de venda de automóvel, dinheiro de indenização trabalhista, o que tem que estar na bolsa é excedente. É uma grana que se você perder tudo, não muda a tua vida.
E se você ganhar bem, muda a tua vida para melhor. Essa é a minha ideia de bolsa. Eu não defendo ninguém largar trabalho para operar na bolsa. Eu não digo que ninguém vai ser trader profissional, porque isso é uma piada. Não vai, nunca. Né? Então, assim, se o seu pai brigou com você, talvez você pegou uma grana que não poderia estar na bolsa. Né? Então, apesar do... Eu não concordo com esse tipo de post aqui, mas eu não vou apagar, porque ele pode ajudar outras pessoas com aquilo que eu vou descrever. Então, assim, se o seu marido fala em separar por causa de dinheiro, né, pelo menos os meus valores, né, eu acho que dinheiro é usado para ter um propósito. Então, por exemplo, se alguém falasse em separar de mim por causa de dinheiro, ou poderia ser que eu estivesse errado, colocando na bolsa um dinheiro escondido, ou que não poderia estar ali, que vai ser usado para alguma coisa de forma imediata, o que eu sempre condeno também dessa grana tá lá, ou... Né? Por exemplo, os meus valores não são esses, né? Eu jamais, por exemplo, falaria em separar da minha esposa por causa de dinheiro ou abandonar um filho meu, um amigo por causa de dinheiro, né? Então, mas de repente algumas mudanças vêm na vida para melhor, né? Agora, esse dinheiro poderia estar na bolsa? É isso que eu te pergunto, né? Então, por exemplo, quando eu ganho na bolsa, muda a minha vida para melhor. Aí, o que geralmente eu falo que sempre é criticado pelos entendidos? Eu sempre, na época de lucros, eu retiro uma parte da grana e coloco em imóveis. Todo mundo sabe disso. Aí outro dia criticaram, mas como é que o cara vai pôr em imóveis, que o aluguel paga zero, não sei quanto? Exatamente, porque lá no imóvel está imobilizado. Então aquela grana é como se ela tivesse ganha, materializada. Então, por exemplo, eu pego uma fase boa que nem a gente pegou agora recentemente, eu pego uma boa parte da grana e coloco em imóveis. Compro 1, 2 imóveis, reformo e alugo. Né? É uma forma de preservação de capital. Então, agora falando do ativo em si, eu acho que tem grande chance de recuperação. Lembrando, Ana, que quando eu faço essas operações, são operações para meses, que geralmente eu deixo. 3 meses, 6 meses, então eu acho que ela vai recuperar, só que você vai ter que ter paciência. Né? Se essa origem é uma origem, como eu explico, de colocar o dinheiro que pode estar lá, eu acho que no horizonte de no máximo 60, 70 dias você recupera tudo. Essa é a minha opinião. E, né, e vocês vão poder contar comigo aí nesse processo. No máximo aí, esse período, talvez antes. Ok? Se o ativo engatar uma alta aí, em 2, 3 pregões sobe 10%. E aí embala e vocês já sabem como é que a coisa funciona. Assim, eu não acho legal expor esse tipo de coisa, mas como é uma operação pública e você foi educada e tudo, eu mantive aqui, apesar de eu acho um comentário deselegante, mas ele é justo porque isso daqui é um fato, né? O meu preço médio, ele tá... Só que aqui você tem que descontar dividendos, ok? Pagou uma quantidade importante em dividendos, então você tem que descontar isso daí do seu preço médio. Nós temos que ser justos também, ok? Então o teu preço não é 30 com 18, você tem que fazer 30 com 18 menos 54, né? Então o teu preço já cairia 54 centavos. Então seu preço médio seria 29, 64, não. Seria, eu me embananei. Qual que é o preço dela? O preço dela é 30 com 18, né? Então você tira 54 centavos. Você está falando num preço médio. É isso mesmo, né? 30 com 74, né? É o que eu tinha falado inicialmente, é 30,64 mesmo. Só para fazer a conta aqui para ver o que eu estou falando, né? Então ela tinha um preço médio de 30 com 18. O primeiro que eu falei aqui é que eu estou falando isso e olhando outras coisas aqui. Na verdade 30 não, né? 29,54. Esse é o preço médio dela. 29,54. Só falar um negócio que a minha equipe pediu aqui, pessoal. Então 29,54 é o seu preço. Aí vamos fazer conta? 29,54. Quanto está agora? Deixa eu só ver o que a minha equipe está pedindo aqui. Tá, eu já vou falar então. Maravilha, eu já falo em seguida. Então o preço dela é 29,54. Correto?
23,55. Não. Cara, eu tô falando em perda. Deixa eu fazer um negócio de cada vez, pessoal. Deixa eu falar o que a minha equipe pediu aqui, senão eu vou esquecer. A minha equipe falou do desafio. Deixa eu só ver o que eu já passo pro banner aqui. Então vamos ver o que... Eu tô fazendo milhares de coisas de cada vez aqui. Deixa eu falar, porque aí eu preciso vir na setinha para mostrar. Deixa eu falar o que o Paulo, depois eu volto na Gerdau. Boa tarde, vai, como gosta de dizer, o sangue correndo pelas ruas, é isso aí. Bem, para quem está líquido como eu, o mercado parece perder um ponto de inflexão, mesmo um forte repique. Concordo, espero saber aproveitar a minha condição. Acho que você vai se dar muito bem. Ele pede NTCO, que chegou num suporte na região de 47, foi esse movimento de reação. Ele pede Tupi e Grendene. Deixa eu fazer, pessoal, que aí eu volto aqui, mostro o que a minha equipe pediu. Senão, eu acabo me embananando e esquecendo, que nem às vezes eu esqueço. Olha, eu vou fazer aqui NTCO, daí eu volto. Então, NTCO é Grupo Natura. Região de suporte. Martelo precisa confirmar. O Fará, rompimento de 48 com 7 centavos. Tupi e Grendene. Então, Tupi 3. É um ativo que reage muito bem em reversões. Ó, veio na região... tipo Ibovespa, né? Março de 2021, mega oportunidade de compra na minha visão. E aí, Grendene já fez parte de carteira nossa, fomos muito bem em Grendene, um ativo que traz boas lembranças. Ela nem caiu tanto, né? Grendene é um trade mamão com açúcar, por quê? Você compra e coloca o stop abaixo da mínima de ontem, 9,37, 9,36. Se der certo, ok. Se der errado, perde pouco. Se der certo, você ganha uma bolada. Então agora eu vou fazer o que a minha equipe pediu, daí eu volto na Gerdau. Caramba, não é aqui, é aqui. É que me mandaram mensagem, tem 1000 coisas acontecendo aqui. Mas vamos lá. A minha equipe pediu para dizer o seguinte, pessoal, quem não está no Passaporte Black 2, imersão técnica 13 nos grupos estendidos, o grupo do Telegram mais amplo, de 5, 6 mil pessoas lá que a gente tem, imersão Pocket, para entrar no grupo juntos até os 126 mil pontos, que nós estaremos ao lado de vocês até o mercado bater 126 mil pontos, mesmo que nós trabalhemos na venda no meio do caminho. Então, o link está aqui no banner e vai estar na descrição do vídeo também aqui embaixo. Então, deixa eu já ticar aqui, a minha equipe pediu. E a minha equipe pediu mais um negócio também. Deixa eu falar o outro negócio que a minha equipe pediu. Então, beleza. Então, esse daqui eu já fiz. Aí a minha equipe pediu o seguinte, a outra parte da minha equipe que cuida de redes sociais. Minha equipe pediu para comentar com vocês que nós temos um post. Cara, o que está ventando aqui? Minha equipe pediu o seguinte, nós colocamos aqui um post, momento de oportunidade, ó, estilo CNN, Top News, é o nosso novo quadro. Então pediu para que vocês participem aqui, ó, né? Eu falo sobre a crise da Evergrande para vocês participarem, ó. Qual a sua visão? Vamos bater um papo aqui nos comentários para que vocês comentem aqui, a galera do YouTube também no Instagram. Então, recados dados, vamos voltar para o caso da Gerdau. A Ana foi muito respeitosa e tal, então eu vou... Mas poderia ter mandado no privado, mas beleza. Ela quer me expor no YouTube aqui, eu não vou criar caso e vamos lá. Então, Ana, uma das coisas que eu acho que pode fazer a Gerdau ter um movimento de recuperação, tal, é justamente aquele gráfico do minério que nós mostramos no início do programa. Mas você é muito educado, já conversamos em outras oportunidades, né? Então, o preço médio dela é 29,54, tá ok? Então a gente vai calcular quanto que ela tem de perda no momento. Então a gente vai fazer 23,64, ó, uma forma mais rápida de achar, por 29,54. Por quê? Porque pagou dividendos. Então, você vai ter 80 aqui na tela. Qual que é a perda dela? 20%.
É a forma mais simples, pessoal. Você quer achar perda no ativo, você pega o valor sem a vírgula e divide pelo preço médio. Ela está com esse ativo para subir 10%, é questão de 2, 3 pregões se começar a recuperar o minério. Então você não vai demorar nem semanas, você não vai demorar nem meses, nem anos. Você vai demorar algumas semanas ou alguns pregões para recuperar. E é a minha maior posição em bolsa. Ok? Legal. Aí eu falei de todos que o nosso querido amigo César pediu. Agora, tem que ver a origem do dinheiro que está na bolsa. Eu falo muito disso. Né? Mas é engraçado assim, a gente faz as operações públicas, quando dá errado, poucos alunos dizem muito obrigado. Aí quando dá certo, é quando dá errado, mas vamos em frente. Eu já estou escolado, já estou acostumado. Ana, conte comigo. Estaremos juntos aí até a recuperação plena de tudo aquilo que a gente está operando. Esse é o meu compromisso. Certo, então vamos falar um pouco. Esse é um gráfico que eu achei da Evergrande, né? O gráfico de hoje continua caindo. É feriado na China, isso dificulta tudo. O minério futuro está subindo, pouco, mas está. Ontem o Japão não trabalhou, mas hoje sim. É claro que caiu, né? O mercado esticado desse jeito, com furacão passando, vai corrigir, né? Então sem novidades, ainda tem até mais espaço. Tem o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. No MME eu observo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. O petróleo pode estar em queda, mas ele mantém o viés de alta. Ele está aqui exatamente no topo anterior e na média de 21, tanto em Londres como em Nova York. Aí nós temos os títulos americanos de 10 anos. Hoje, nesse momento, não faz muita diferença. Vamos ver o Fed amanhã e tal, mas sobre as médias aqui, os títulos americanos de 10 anos eles estão embaralhados por causa da inflação. Agora teve esse caso da Evergrande, mas não teve nenhum descontrole. Isso mostra, para mim, algum nível de maturidade, assim eu vejo de forma interessante. É a mesma coisa o DXY, houve um disparo, mas agora aparentemente está contido. E nós temos já o índice Nasdaq em recuperação, né? Temos um martelo, se houver rompimento da máxima 114.841, deve fechar esse gap até com alguma celeridade e serenidade. No caso do S&P, em uma região de suporte, a gente vê a formação de um padrão chamado ave migratória, não é arame, porque a cor dos candles é igual. E nós temos o Dow Jones aqui, rompimento falso desse suporte. Tudo indica que formar-se-á um arame ao final do dia. O VIX já está em queda, que é o índice do medo Volatility Index. Ontem disparou 23%, hoje já está caindo, é um sinal de apetite por risco. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Se fechar acima de 32,74, aciona aqui o martelo de ontem. Eu acho que o Fará, como eu estou comprado, seria excelente aqui, mas tecnicamente, sem viés, eu acho que o Fará está bem longe de média. Aí temos o Reino Unido, né? Já uma reação forte, praticamente não, né? Cobrindo a queda de ontem. França, está deixando um padrão chamado bebê abandonado de fundo. Candle isolado da mãe e do pai, aqui ele está absolutamente isolado, é um bebê abandonado. E o Eurostock 50 é um padrão fantástico aqui, né? Uma mistura de padrão penetrante com engolfo. E o índice DAX na Alemanha, já acima da máxima de ontem, veio numa região de suporte e deve voltar à movimentação positiva de recuperação. O BZQ a gente já falou, e o Ibovespa em dólares sinaliza um arame. Se fechasse agora, teríamos um sinal forte. E o milho eu não vejo como muito interessante. Quem entrou aqui embaixo no pivô estopou na perda da mínima do dia 15 a 93,60. Tá, você vê que os candles estão menores, perdeu volatilidade. Eu não vejo como muito interessante nesse momento, não.
E aí, pessoal, falando dos desafios aqui, a gente tem a Cury, né? A Cury segurou bem a onda aqui, tá fazendo um ombro, cabeção invertido. A Melk talvez me preocupe mais que Gerdau, mas é um dos ativos mais descontados do setor e tem um sinal que é um piercing line pattern padrão penetrante. Local web é a louca, né? Ativo volátil, é uma ação que pode disparar 20, 30% se voltar e o viés positivo da bolsa, então ela opera com grande volatilidade. Por incrível que pareça, né, esse ativo vai e volta e está no meu médio. Acho que no médio da galera que entrou junto também, é incrível. E falando um pouco da carteira da Imersão Pocket, é aquela história, né? Eu não tenho o que fazer agora, ó. Tá numa região de fundo, ou talvez tem que eu acho que tem que manter, né? Pensar no horizonte aí de algumas semanas pelo menos, né? No caso essa empresa da Caixa, aqui a Gemat mesmo, a Gemat já tem um sinal mais firme. Eu tô dando uma olhada em alguns ativos para talvez tirar a CXSC3 e trocar por alguma ação. Rapt eu mantenho firmemente. Smart Fit, Inen, talvez o fundo mais alto que o anterior, a soja também. Eu vou te ser sincero, a soja e a seguradora da Caixa são candidatas à troca, mas aí claro que eu vou falar no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube, claro. Santos Brasil, né, flight to quality, né, galera muda para bons ativos, já está subindo bem, YDUC também. YDUC deve romper um pivô aqui a 25,59. PL da bolsa, pessoal, para eu não esquecer. Ontem fechou 6,35. E tá tudo certo aqui, né? Faltou eu falar dos ativos fixos. Cara, será que eu dei todos os recados aqui? Eu marquei todos os meus compromissos já, vou almoçar depois, reunião 15 horas, show. Já fui treinar de manhã, já deixei tudo em ordem aqui na casa. Eu vou colocar uma matéria aqui, porque vem um push interessante do broadcast aqui pra mim. Então vamos ver. Olha o que eu vi agora há pouco, ó. Ó, pessoal, uma recuperação técnica deu o tom dos mercados, saiu agora há pouco, ó. Do começo da sessão de negócio, após o baque ontem com a crise da Evergrande. Mas dificuldades de endividar a incorporadora chinesa, além do risco de contágio mais amplo, limitam ajustes mais positivos. Ó, o Pacheco tá falando, ó, vamos ver se ele tá Zé Vendinha ou Zé Comprinha. Né? Eles não operam não, é fantasia da minha cabeça. Você acha que político opera? Tá preocupado em ajudar as pessoas, né? Político não tá lá para ajudar as pessoas? Vocês acham que ele opera? Não é nada. Fantasia nossa, mais dificuldades, total. Tanto é que em Nova York os índices de ações exibiam ganhos modestos no início da tarde, chegando a operar no vermelho em parte da manhã. O petróleo também inverteu o sinal para o negativo, em meio à incerteza sobre o ritmo da retomada econômica. Os juros dos Treasuries também testam cautela, a gente só lê cautela, né, em todo lugar. Mas sem direção única, em meio à expectativa por sinais, tal. Do Federal Reserve. O Federal Reserve vai, com o problema que tá, vai sinalizar amanhã que vai retirar estímulo, né? A Assembleia Geral da ONU está no radar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu forçar a expansão de acesso a vacinas contra a Covid. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o tratamento precoce contra a doença. Mas o foco do mercado doméstico se concentra numa solução para o impasse dos precatórios. Assim avalia o resultado de uma reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com os presidentes da Câmara e do Senado sobre o assunto, enquanto leva em conta informações sobre opções consideradas. Nas primeiras respostas, esboça bom humor. Lira disse ainda na leitura da sessão do diário que fará a instalação da Comissão dos Precatórios. Então, o Pacheco está falando aqui, ó, né, com a lote a prorrogação, uma solução que dá alternativa para liquidar esse crédito.
Há opções para as partes poderem negociar e liquidar precatórios. Outra hipótese seria tirar precatórios do teste, que nesse momento não seria conveniente. Outra hipótese seria tirar precatórios e tal. Então é isso, eles estão falando sobre os precatórios. Vamos ver o que o Zé Vendinha falou. Quem que é o Zé Vendinha? Zé Vendinha é um personagem que eu criei na minha cabeça. Vocês acham que ministro político opera? Cada uma, né? Operam nada. Ó, o Paulo Guedes. Muito confiante no Congresso e no Supremo de que vamos manter compromisso social. Com o espaço fiscal da PEC, naturalmente evoluções vão acontecer a partir disso. Guedes cita duplo compromisso com responsabilidade social, fortalecimento do Bolsa Família. Esse equilíbrio é difícil, está na arte da política, estamos caminhando bem nisso. Vamos ver como é que o mercado reage e o que eles falam aí durante a tarde. Ambev. Eu penso que é oportunidade, apesar de não fazer parte dos meus ativos prediletos, né, de compra. B3SA3, olha, é um ativo complicado, é um ativo, digamos assim, temperamental, tem um oco invertido, eu compraria se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, mas eu acho que tem opções melhores, em siderurgia, por exemplo, bancos e tal. BBSA3, putz, compraria de olhos fechados, né? Nessa região. Um aluno perguntou para mim, falou, professor, lembra que você comentou quando a Petrobras estava nos 23, se tivesse uma grana de um imóvel tal, que você não fosse precisar agora, ou tivesse uma grana na renda fixa, você colocaria um Petrobras no 23 para vender lá perto dos 30 e deu certo, tal, deu 30%, eu entrei. Ele falou, pô, pois agora eu tenho uma situação parecida, tal, só que eu queria que você me falasse, por exemplo, se você tivesse uma grana do imóvel na renda fixa para colocar num bancão só agora, o que você faria? Eu não colocaria num bancão só. Aí eu compraria um quarto em BBS3, um quarto em Bradesco, mega oportunidade, ó, perto do suporte aqui de março. Um quarto não é em Itaúsa, mas em Itaúsa, apesar que eu acho que tem um upside mais limitado, mas eu compraria também. Aí eu colocaria um quarto em Itube. Correto? Região de suporte e um quarto em Sambi. É isso que eu faria se eu tivesse uma grana hoje dando sopa. Eu poderia até ter. Eu tinha um imóvel à venda, mas aí no final de semana teve uma proposta de aluguel. Eu topei. O imóvel foi alugado, eu devo assinar o contrato amanhã. Por quê? Porque foram lá pedir para ligar gás, beleza. Né? Quando foram pedir para ligar luz, esse imóvel quase foi locado em março. Só que a inquilina desistiu, porque até teve um problema particular. Só que a imobiliária pediu para ligar a energia em nome dela, só que nem ela nem a imobiliária tiraram. Aí o que eu fiz? Eu paguei as contas ontem à noite, depois que eu cheguei do litoral, passei para o pessoal da imobiliária, e a imobiliária se entende com uma outra imobiliária, que na verdade acabou alugando, eu trabalho com duas, e aí eles vão ver lá se ela que esqueceu, se foi a imobiliária, mas isso é irrisório. O imóvel foi alugado, mas se eu tivesse vendido e recebesse logo menos, eu acho que 90% de chance de eu colocar o dinheiro. Por que 90%? Porque eu poderia reforçar as carteiras que nós já temos, mas aí colocar um quarto em Banco do Brasil, Bradesco, Itube e Sambi seria bem interessante. A minha dúvida é se eu colocaria esse último quarto em Sambi, Bradesco ou BPAC. Certamente um quarto em Banco do Brasil e um quarto em Itube. Aí, entre Bradesco, Sambi 11 e BPAC, eu de repente poderia colocar 20% em cada, é uma ideia. Por exemplo, tivesse lá 600 mil, 600 e poucos mil, dividiria por 5, 120 mil aproximadamente, compraria 120 mil de cada ação. Faz sentido, 5 ativos é o que eu faria. Pô, dificilmente daria errado. De verdade, pessoal, vocês que acompanham o meu trabalho, que torcem para o bem, e mesmo que vocês que torcem para o mal, você acha que é possível eu pegar 600 mil reais hoje, colocar 120 mil em BPAC, 120 mil em Banco do Brasil, 120 em Bradesco, Itube e Santander, e não ganhar dinheiro até dezembro? De verdade. Vocês acham que é possível, por exemplo, eu colocar 600 mil nesses 5 bancos, hoje, dia 21/9, e daqui 3 meses eu não ter grana para comprar um carro novo? Pelo menos 700 mil? É que um carro de 100 mil? De verdade, vocês acham que sim ou que não?
Que se botar 600 mil não tem 700 em dezembro? Aí a minha pergunta, eu acho que sim. Só que se, por exemplo, eu colocar essa grana e não der certo, não muda a minha vida. Porque primeiro que eu estou comprando ações de boas empresas, extremamente descontadas, e se não der certo, ficar no 0 a 0, perder um pouco ou ganhar menos que isso, não muda a minha vida. Porque eu não estou trabalhando alavancado, eu não estou sendo responsável, eu estou colocando grana. Se eu fosse fazer essa operação, e eu faria se eu tivesse vendido, porque tinha uma proposta também, mas eu preferia alugar. Você acha de verdade, o cara que põe 600 mil em BPAC, Banco do Brasil e tal, ele vai perder dinheiro em 3 meses? Aí fica a dúvida. De verdade, pensem comigo, no nível que está. Né? É disso que eu falo quando eu falo com oportunidade. Aí tem IMAT, que é o índice de materiais, que está totalmente ligado a minério, né, nesse momento, pelo peso que as empresas ligadas a metais, está lá no chinelo, talvez fazendo uma pinça. Aí a gente tem o IMOB resistiu, está acionando um martelo, está com um cara que vai estourar o canal e o pivô. Aí tem Small 11, que na minha visão é oportunidade mega de compra, continuo entendendo. Pô, tá ventando tanto aqui que daqui a pouco eu vou sair voando. Petrobras eu vejo como mega oportunidade, por quê? Além de ser uma região de suporte, o petróleo mantém o viés de alta, é uma empresa muito ligada ao governo, pode reagir muito bem ao assunto que envolve os precatórios. Rompimento falso. Vale é minério, para quem acredita naquele gráfico que eu falei do minério, pode fazer sentido comprar nesse momento. Né? Tem um martelo, precisa romper e acionar, 83,94. China 11, não é a minha opção preferida, mas entre a compra e a venda eu compraria. Aí nós temos Curimel, que eu já falei, juros. Né? Em momentos turbulentos, geralmente os juros sobem, eles estão caindo, deixando a ideia aqui de um topo duplo. Esse estudo dos juros, para quem não sabe, eu operei juros junto a um banco muito tempo não, 1 ano e pouco. Aí, um dia me chamaram lá. Às vezes, em alguns momentos da minha vida, não que isso me revolte, me cause nenhum sentimento negativo, muito pelo contrário, me estimulam, despertam a minha fúria. E eu trabalho mais, eu vou para cima e tal, mas em muitos momentos da minha vida eu fui injustiçado. E quando eu operava juros para esse banco, eu fui injustiçado. Por quê? Porque eu ajudei muito na tesouraria, eu fiquei meses também sem errar nenhuma operação tal, e eu nem errei a operação desta vez. Os caras me chamaram lá. Olha, você não é contratado do banco, você é só um parceiro tal. Porque eu achei que eles iam me chamar lá para me dar um bônus, oferecer uma situação melhor dentro da instituição. Sei lá, me dar um carro. É comum nas instituições. Sei lá, me pagar uma viagem. Ou pelo menos me dar os parabéns. A gente está encerrando a parceria com você, porque a gente está fazendo umas trocas e tal. Eu falei, legal. Aí me pagaram. Não tudo, ficaram me devendo uma parte lá, fizeram umas contas meio malucas. E foi quando eu comprei minha casa em Maresias. Né? Com a grana de lá, eu comprei a minha casa em Maresias, reformei e tal, e depois vendi essa casa em 2019. Eu morei em Maresias. Então, eu acho que foi algo muito injusto. Só que juros é duro de operar. Mais que o dólar, eu acho que não. O dólar é mais difícil, mas juros também não é mole. Então, a gente teve aqui um topo mais baixo que o anterior e aparentemente temos um topo duplo. 9.960 está exatamente aqui, se acionar. E, pô, pessoal, juros para baixo, bolsa para cima, né? Aí nós temos o dólar, o DXY está sob controle, o dólar está acionando o rompimento falso, daqui é uma shooting star, perdendo 5.316, eu alertei meu grupo fechado mais cedo, está acionando o sinal de topo. Né? A gente vê no diário, no intraday, tem uma mistura aqui de ombro, cabeça, ombro, com perda de LTA. Aí nós temos o Ibov, né? O Ibov veio nos níveis aqui de março, que dali partiu para a máxima histórica
e se fechasse nesse momento estaria montando um arame mulher grávida em japonês com rompimento falso de um outro suporte e longe da média de 21 e ontem fechou fora da banda, geralmente inflexiona ou tem um bom repique. E aí, queridos, a seguir eu tenho aqui na tela o BOVA11. Vamos atualizar os estudos do BOVA11. Acho que não faz sentido manter esses pontos aqui marcados. Esse suporte também não. Vamos marcar os suportes aqui que foram cravados no mês de março. 106,69. R$ 105,20. E aqui 103,16. Legal. Quase tocou 102,16, está acima de 105,20. Se pular para cima de 106,69, aí a pancada vai ser violenta aqui para cima na minha visão. Falando do mini índice, né? Hoje eu comentei aqui no Instagram. Eu tô colocando muita coisa no Instagram também e no Telegram. Eu comentei o seguinte, né? Eu coloquei aqui nos stories. O que eu coloquei aqui nos stories? Eu estava no finalzinho da tarde aqui, gravei os stories. O que eu comentei aqui? Eu alertei sobre a reunião dos precatórios e tal. E eu falei, né, eu coloquei aqui risco de calote, tal, possível resgate do governo chinês e tal. E eu comentei aqui de um oco no 30 minutos, ou até de um pivô, que seria confirmado se romper 110,135. Parece que aconteceu, né? Então, aqui a gente tem o gráfico, ele veio no 109,260, foi até abaixo. Eu vou mostrar o intraday já, não faz sentido manter essas retas, tampouco 112,815. Então, rompendo, né, o 110,935 deve ganhar força, está acionando o martelo de ontem, rompimento de 110,165. E tem um outro suporte importante aqui, 112,835. Né, que é um ponto muitíssimo importante. Também está com cara de fundo, né? Aqui para finalizar, queridos, no intraday a gente tem uma simetria favorável à compra e o ponto-chave está aqui, né? 110,875. Se romper, deve jogar o preço na LTB e acima da LTB, território comprador. Seriam gaps de fuga, medida e exaustão? Provável. Então, um grande abraço a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, amizade. Quem não está ainda nos Telegrams, nos grupos de Telegram, tem aqui, pode se inscrever por e-mail e entrar no Telegram. Independente de a gente trabalhar na compra, na venda, o que for, estaremos juntos até os 26 mil pontos. E eu vou bancar isso aí do meu bolso, porque a minha missão está muito acima do dinheiro. Um grande abraço, valeu!